As eleições na Bolívia tiveram um resultado inesperado. Pela primeira vez desde 1982, a disputa vai para o segundo turno. Mas o fato mais marcante foi a ausência da esquerda na etapa decisiva. O antigo partido de Evo Morales, o MAS, seguiu com Luiz Arce. O Evo, depois de romper com o Arce, lançou seu novo partido, o Evo Pueblo. Mas nenhuma das duas legendas conseguiu chegar no segundo turno. O Evo Pueblo viu seu senador, o Andrônico Rodrigues, ter pouco mais de 8%, enquanto o candidato oficial do MAS, Eduardo del Castillo, ficou com cerca de 3%. Assim, o segundo turno vai colocar de frente Rodrigo Paz e Jorge Tuto Quiroga. A divisão da esquerda se soma à crise econômica e deixa o futuro político do país em aberto. Enquanto isso, na Venezuela, o Nicolás Maduro reforça o discurso de enfrentamento. O presidente anunciou uma mobilização de 4,5 milhões de milicianos diante das ameaças dos Estados Unidos. O Maduro é apontado pelos Estados Unidos como líder de um cartel de drogas. A Venezuela desmentiu. Logo depois veio o anúncio do governo Trump de que enviaria navios de guerra para a costa da Venezuela numa operação de combate aos cartéis na América Latina. E na fronteira com o Brasil, o risco de impactos humanitários volta ao radar. Bolívia e Venezuela mostram como a região vive num momento de tensão. Desafios democráticos, crises econômicas e retóricas de sobrevivência política. Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes, que está começando, e aqui sempre com um convidado ou uma convidada. A gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento, de segunda a sexta-feira. Hoje eu vou conversar com o professor Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia, professor da EASH, da USP, Escola de Artes, aqui de São Paulo. Professor, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, o prazer é meu de estar aqui mais uma vez com vocês e vamos lá. Vamos lá, dar uma olhada nesses últimos acontecimentos da América Latina. Falar sobre esse momento político da Bolívia primeiro. A gente tem um cenário em que o Rodrigo Paz, que se apresenta como um candidato, uma figura de renovação política, de centro, o senhor, claro, vai poder explicar muito melhor do que eu, mas para dar uma contextualizada, ele vai disputar o segundo turno com o Jorge Quiroga, que é da direita conservadora. Isso vai acontecer em outubro, mais precisamente no dia 19. E isso é algo inédito. A gente nunca viu, desde que esse mecanismo de segundo turno foi implementado na Bolívia, isso acontecer, né? As eleições serem decididas no segundo turno. E o outro componente é que não tem um candidato da esquerda nessa fase das eleições. Então, eu te pergunto, professor, que mudança histórica a gente está acompanhando na Bolívia nesse momento? Eu acho que a gente está vendo, está assistindo a derrota acachapante, né, de um projeto político progressista que governou por 20 anos, né, que teve origem nos movimentos sociais de extração de base popular, de base indígena, e que agora foi derrotado nessa eleição de uma maneira absolutamente forte, né? É importante dizer que vai ter segundo turno, porque a direita teve 3 candidatos, né? Curiosamente, os 3 mais bem votados. Teve outros, mas dos candidatos competitivos, teve 3. Eu peguei aqui os percentuais deles. O Rodrigo Paz teve 32% dos votos válidos, o Jorge Tuto Quiroga, 27%, e o Doria Medina, que era favorito, segundo quase todas as pesquisas, ele teve 20%. Aliás, ele vai ser agora meio que o fiel da balança. Por quê? Porque ele sozinho teve praticamente a mesma quantidade de voto que os candidatos de esquerda. O Andrônico Rodrigues, senador, ou ex-senador, esquerda independente, 8%, e o Eduardo del Castillo, que era o candidato do governo, o candidato do atual presidente, o Lúcio Arce, teve 3%. Então, eu acho que é uma mudança assim, bastante forte. A Bolívia provavelmente vai sair daquele conjunto de países que buscavam se colocar no plano internacional
dentro do que a gente chama de sul global e deve, né, entrar a partir de agora na órbita de Washington, como vários outros países da América Latina têm feito nos últimos anos. E acho que vale a pena também, professor, a gente falar sobre o Evo Morales, porque alguns meses atrás ele até fez uma entrevista aqui no próprio CL Notícias, denunciando o que ele estava chamando de uma perseguição por não poder sair como candidato. E ele é um líder político da esquerda histórico na Bolívia, né? Então, também acho que isso se cruza com tudo que a gente está falando. Sem dúvida nenhuma. O Evo Morales tem tudo a ver com esses 20 anos, né, da esquerda no poder na Bolívia, né? Tem aí um breve período que é o governo do Lúcio Arce, teve aquele período que foi um golpe de Estado, né, mal fadado, que teve uma presidenta, Jeanine Áñez, que inclusive está presa no momento, foi muito rápido, né? Mas o Evo Morales é a cara desse processo. Agora, a gente também tem que pensar que um processo que se pretende revolucionário, talvez ele tenha que depender um pouco menos de lideranças, ainda que Evo Morales seja uma liderança carismática, né? Vários desses líderes da chamada Onda Rosa, né, que foram governos de esquerda da América Latina, então a gente pode começar lá com Hugo Chávez, lá atrás, ainda finalzinho do século XX, depois Néstor Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa e tantos outros, né? Muitos deles são políticos dotados de um extremo carisma, extremamente populares, não é? Então, de fato, por um lado, os movimentos que se pretendem transformadores precisam criar várias lideranças, né? E, por outro lado, a presença de um líder carismático é sempre alguma coisa central nesses processos. É importante dizer que o Evo Morales fez uma campanha, já que não pôde ser candidato, a candidatura dele, eu não sei se foi impugnada, a gente precisaria ver aí juridicamente, né? Ou se nem foi lançada. Mas como ele não pôde ter a sua candidatura concorrendo nesta eleição, ele chamou um voto nulo, que seria como um protesto contra isso. E 19% dos votos foram nulos, né? Eu peguei alguns números aqui, Gabriela. A Bolívia tem 7.900.000 eleitores registrados, habilitados a votar. Neste domingo, no primeiro turno, votaram 4.800.000 em algum candidato. Então, 4.800.000 de 7.900 são 60%. Né? Então, 40% das pessoas não votaram em nenhum candidato ou simplesmente não foram votar. E isso pode ser, em parte, explicado pela campanha do Evo Morales, de denunciar esse modelo eleitoral como sendo ilegítimo, e também pode ser, e aqui é uma hipótese, né, para a gente pensar, pode ser uma apatia, pode ser uma frustração de uma parte do eleitorado boliviano com a política. Né? Então, mas de toda forma, 40% das pessoas não votaram em ninguém, ou não saíram de casa, ou votaram nulo, ou votaram em branco. Então, isso também é um dado importante desta eleição, e esse é um fenômeno que pode se repetir em outros países da América Latina, né? Que vão fazendo aí seus vários processos eleitorais, mas a vida da população, no geral, não tem mudado muito, né? Os nossos países, a maioria deles, estão atravessando crises econômicas, né? Então, acho que as pessoas, muitas vezes, parte do eleitorado, começa a entender que votar em A ou em B não vai mudar muita coisa na sua vida concreta. Dois ganchos que o senhor puxa aqui, que eu quero também dar uma grifada para a gente conversar a respeito, que é o Evo Morales dizendo... Justamente parecia que ele estava anunciando o que iria acontecer, porque quando ele rejeita esse processo, ele fala que não tem legitimidade, ele justamente fala que a votação serviria como uma espécie de denúncia, queria demonstrar que é uma eleição sem legitimidade. Ele até anunciou que provavelmente o voto nulo prevaleceria na eleição. E a gente vê um fenômeno, né, uma porcentagem bastante importante, como o senhor ressalta aí. E a outra questão é como as eleições vão se comportar nos demais países da América Latina. Todas essas eleições na América Latina interessam aos Estados Unidos e ao Donald Trump, porque é um líder da extrema-direita mundial, e para ele é interessante também que países da América Latina estejam alinhados à sua política. Claro que um país como o Brasil, por exemplo, é um dos maiores, vamos dizer assim, interesses do Donald Trump nesse sentido, porque é um país muito grande, enfim, com uma economia forte, e o Donald Trump tem encurralado, tentado de alguma maneira, por meio das sanções que tem disparado contra o Brasil, taxação, uma série de medidas para retalhar o Brasil.
Sim, eu vou começar ainda fazendo um ganchozinho a partir do que você disse no início, com a Bolívia. A Bolívia agora, eu acho que ela vai para a órbita de influência da Casa Branca, e mais especificamente do governo Trump, independentemente do candidato que vença o segundo turno, o Rodrigo Paz ou o Tuto Quiroga, eles, no frigir dos ovos, eles vão acabar sendo, né, encaminhados, né, vão acabar tendo que se dirigir a esse âmbito, né, de política externa. Eu acho que ambos, independentemente de novo de quem ganha, vai aplicar um choque neoliberal na economia, ou seja, privatização de empresas públicas, cortes de orçamento para as políticas sociais, abertura comercial e provavelmente a privatização, leilões das jazidas de lítio, né? A Bolívia, até onde se sabe, é a maior reserva, né? O país que tem as maiores reservas de lítio no mundo. E o lítio é um mineral, é um minério extremamente estratégico para a indústria do século XXI, né? Então eu acho que a Bolívia vai se encaminhar por aí, né? E aí vai se juntar a outros países. A gente está vivendo, se lá atrás nós tivemos uma onda rosa, né, nos anos 2000, até meados de 2010, talvez a gente esteja vivendo uma outra onda agora, uma onda azul, não sei que cor que a gente pode dizer, mas se você analisar a Argentina, é Milei. O Equador é o presidente que visitou, inclusive, o Brasília ontem, Daniel Noboa, também de direita, extrema-direita. O Paraguai, que inclusive agora vai receber uma base, eu não sei se é uma base de inteligência ou se é uma base militar dos Estados Unidos, na Tríplice Fronteira, né? Serviço de inteligência para combater o suposto terrorismo que pode haver ali, pelo menos essa é a justificativa. Então, Argentina, Equador, Paraguai, o Peru, ainda que o Peru tenha um porto chinês agora importante, né, o porto de Xangai, mas o Peru está na órbita de influência dos Estados Unidos. Você vai para a América Central, o Panamá, Costa Rica, El Salvador, onde está o Nayib Bukele. Teremos eleições agora esse ano no Chile, ainda esse ano, e segundo todas as pesquisas, a extrema-direita está liderando, né, as intenções de voto. Então o Chile também deve ir para essa órbita de influência do governo Trump. E para o ano que vem a gente tem dois países também extremamente importantes da América Latina, a Colômbia e o Brasil, né? Na Colômbia o Gustavo Petro enfrenta dificuldades, não dá para cravar que será fácil para os setores progressistas emplacarem um outro governo lá depois do Petro, e no Brasil esse cenário que nós vemos todos os dias, né? O governo Lula talvez, eu acho, por conta aí das sanções, e aqui também é uma hipótese para a gente pensar, eu acho que o governo Lula talvez tenha ganho tão presente, muita gente já falou esse termo, né, do presidente Trump, no seguinte sentido, de que ele pode fazer um chamamento à sociedade, né, desde sindicatos de trabalhadores, indústria, agronegócio, associações empresariais, para um projeto nacional, né, de defesa da soberania política e da soberania econômica do Brasil, se é que dá para falar em soberania econômica de um país, digamos, semi-periférico, como é o nosso, né? Mas, assim, a soberania dos nossos recursos, enfim. Talvez o Lula se beneficie disso e consiga emplacar uma reeleição, né? Mas as sanções são duras, a sinalização é que vão escalar, né? Que teremos aí novos capítulos aí nessa novela, que é uma novela bastante indigesta para nós, né, no Brasil. Como fica a Colômbia com essa perspectiva, né, do término do mandato do Gustavo Petro, que foi o primeiro presidente de esquerda, o primeiro presidente alinhado à esquerda na Colômbia e que tem um congresso bastante hostil à presença dele, também tem esse histórico de reforma trabalhista, então tudo isso é garantir que permaneça esse legado, né, e algumas conquistas que o Petro conseguiu atingir, é um cenário que ainda a gente não sabe como é que vai se concretizar, até por conta também dessa perda de popularidade, segundo as pesquisas que a gente tem. Não sei se o senhor consegue traçar também um cenário rapidamente para essas perspectivas na Colômbia. E aí acho que vale a pena a gente também ter um olhar bastante cuidadoso com a Venezuela e com essas últimas medidas que também são um resultado de um anúncio recente dessa semana dos Estados Unidos contra a Venezuela. Sim, primeiro sobre a Colômbia, nós conversamos inclusive outro dia sobre isso, né? O cenário não mudou tanto de lá para cá, Gustavo Petro tem um congresso completamente, ou quase que totalmente de oposição ao governo dele, mas ele continua com uma agenda progressista em termos de política econômica, em termos de políticas sociais, em termos de política externa também, né? E no caso da reforma trabalhista, né, quando a gente no Brasil ouve essa expressão reforma trabalhista, a gente pensa em flexibilização
dos direitos trabalhistas, né? No caso da Colômbia, é o contrário. A reforma trabalhista lá, durante o governo Petro, é a extensão, o aumento, a expansão de direitos aos trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais, os trabalhadores de baixa renda e os trabalhadores de plataforma, né, aí dos aplicativos. E o Congresso não queria aprovar o projeto que o Petro encaminhou para o parlamento. E aí ele foi conversar com a sociedade civil, e aí ele, eventualmente, usou até de um mecanismo quase que de uma ameaça, dizendo, então vamos fazer uma consulta popular. E aí o Congresso acabou votando e aprovando quase que a integralidade do projeto. Mas isso é uma vitória pontual do governo dele, assim como foi uma vitória aquela carta que ele fez quando, lembra-se, no começo do governo Trump, o Trump começou a deportar vários latino-americanos, né, para vários países, e ele se levantou assim e fez uma carta, um pronunciamento muito forte, muito, muito bonito, quase que histórico, né, sobre a questão do respeito àquelas pessoas, como que elas deveriam ser tratadas pelo governo dos Estados Unidos. O fato é que em poucas horas ele teve que retroceder, porque se ele agisse com reciprocidade, já que a ameaça que vinha do governo Trump era de aumentar tarifas em relação também aos produtos colombianos, se ele fizesse isso em relação aos produtos que os Estados Unidos exportam para a Colômbia, a economia colombiana entraria em colapso, né? Então ele teve que retroceder. Com relação à Venezuela, eu acho que as relações recentes entre Estados Unidos e Venezuela, ainda que a Venezuela seja um país muito sancionado, sofra muitas sanções por parte do governo dos Estados Unidos da América, mas recentemente, nos últimos 2, 3 anos, houve algum pragmatismo aí. E o pragmatismo, quando se fala de Venezuela, pode ser traduzido por petróleo, né? O governo Biden, em 2022, novembro de 2022, ele flexibilizou determinadas normativas para que a Chevron pudesse voltar a operar na Venezuela. Se eu não estou enganado, a Chevron é a única das grandes petroleiras dos Estados Unidos que ainda tem operação na Venezuela, diferentemente do passado, que praticamente todas estavam lá. Nas últimas décadas é só a Chevron. E a Chevron não estava podendo operar, voltou a operar. E quando o Trump assume o governo, eu acho que a primeira medida para a Venezuela, em relação à Venezuela, foi mandar um emissário a Caracas conversar com Maduro para a questão de uma espécie de troca, entre aspas, de alguns prisioneiros dos Estados Unidos que estavam em prisões da Venezuela, foram mandados de volta para os Estados Unidos, e algum tipo de tratamento, digamos, mais humanitário para pessoas que estavam saindo dos Estados Unidos na condição de deportados para voltar para a Venezuela. Então parecia que ali tinha assim, uma certa aproximação entre os dois governos, em que pese todas as suas diferenças ideológicas, né, e políticas. Mas isso mudou rapidamente. Agora, vocês devem ter visto, recentemente, o governo Trump aumentou o valor da recompensa por informações, ou mesmo pela captura de Nicolás Maduro, são 50 milhões de dólares, né? Dobrou, E né? acusando Maduro, dobrou, acusando Maduro de ser chefe de um grande cartel internacional de drogas. E é por conta disso, por conta do combate ao narcotráfico, que os Estados Unidos estão mandando aí 4.500, entre fuzileiros navais e outros militares, 4.500 soldadas e soldados para o Mar do Sul do Caribe. Não é para o Mar do Caribe, é para o Mar do Sul do Caribe, ou seja, litoral da Venezuela. Então a Venezuela entendeu isso como uma grave ameaça à sua segurança, à sua soberania, e Maduro anunciou que está mobilizando 4.500.000 milicianos, né? Aí palavra meio assim, porque no Brasil tem um monte de significado, né? Mas 4.500.000 soldados para defender o território e a soberania da Venezuela. Justamente eu ia te pedir para detalhar isso um pouco mais, professor, porque Nicolás Maduro ele se pronunciou a respeito disso, fazendo também uma ameaça aos Estados Unidos, dizendo, olha, pode ser o começo da queda do Império dos Estados Unidos. Em que sentido isso pode escalar alguma coisa mais grave? E por outro lado, quando a gente está falando sobre essa questão do cartel, né, o Maduro ele é apontado pelos Estados Unidos como um líder de um cartel, que é o cartel dos Soles. É um grupo que os Estados Unidos diz que é uma organização terrorista, internacional e tudo mais. E aí a Venezuela vai e responde a isso com uma documentação das Nações Unidas que mostram que a Venezuela não aparece nas rotas de narcotráfico. Então, acho que esses dois contextos são interessantes de colocar uma lupa para tentar entender qual que é o risco. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje está muito mais difícil de analisar a política internacional do que, por exemplo, o governo Biden.
ou no governo Obama, ou outro, ou mesmo no governo Trump 1, no primeiro Trump, né? Porque neste Trump 2, a cada semana a gente é surpreendido, né, com alguma coisa nova, alguma coisa assim, né, explosiva, muito forte, que você não espera e que fica meio perplexo, né, enfim. E esta manobra militar no Mar do Sul do Caribe é mais uma dessas surpresas, né? É uma coisa de poucos dias, foi anunciada há pouquíssimos dias, talvez já estava planejada há mais tempo, mas o anúncio foi agora. E talvez para a semana que vem seja uma outra coisa. Então, a gente, assim, é difícil dizer. Eu acho que, pelo menos, da retórica, a coisa vai escalar, sim, na retórica. Agora, se vão chegar às vias de fato militares, eu não sei. Pode ser uma demonstração de força dos Estados Unidos, né, esses exercícios militares, etc. e tal. Mas também a gente não pode descartar que aconteça, né, algum tipo de um primeiro incidente militar e isso possa resultar em coisa muito mais séria, muito mais grave, né? Eu acho que, não sei, posso estar enganado, mas assim, de 1991, quando cai a União Soviética, até 2001, 2002, quando tem o atentado às Torres Gêmeas, nesse período, os Estados Unidos praticamente foram um poder unipolar, né? Tiveram aí a liderança do mundo sem ninguém muito contestar do ponto de vista econômico, tecnológico ou militar. Contestar no sentido de competir, de concorrer. Mas de lá para cá, nesses 20 e poucos anos, a China se tornou esse gigante econômico e tecnológico que é, e a Rússia se reergueu como uma potência militar, uma potência geopolítica importante. Posso estar enganado, mas aqui é uma hipótese. Eu acho que Donald Trump, e isso, a reunião do Alasca, eu acho que sinalizou muito isso, entre Putin e Trump. Eu acho que Donald Trump parece convencido de que o mundo unipolar não vai se repetir mais, que os Estados Unidos vão ter que conviver com a multipolaridade, né? E essa multipolaridade é liderada principalmente por Pequim e por Moscou, né? No entanto, a impressão que eu tenho é, já que não vamos governar tudo, não teremos influência sobre todo o planeta, a gente vai tentar garantir aquilo que é nosso. E o que na cabeça da diplomacia e do Estado estadunidense há 200 anos é considerado, digamos assim, uma área natural de influência de Washington? É a América Latina, né? Influência econômica, influência política, influência geopolítica, militar, influência cultural, né? Então eu acho que é isso, eu acho que ele vai tratar, mas é uma hipótese apenas, tratar de garantir a sua influência no hemisfério americano, né? E já tem muita influência sobre a Europa Ocidental, né? A União Europeia hoje está muito alinhada, a gente tem visto isso reiteradamente, seja aquele acordo que a Ursula von der Leyen assinou recentemente com o Trump, né, um acordo de tarifas, etc., um acordo comercial, seja ontem, quando vários líderes europeus foram à Casa Branca acompanhar o Volodymyr Zelensky, né, naquela reunião com o Trump. Então você vê que a Europa está bastante alinhada. E eu acho que o Trump vai buscar garantir a América Latina, né, e isso vai provocar, obviamente, muitas tensões. Para finalizar, o Brasil é a joia da coroa, né? Então, se El Salvador, Equador, Paraguai, mesmo a Argentina, daqui a pouco o Chile, eventualmente a Colômbia, a Bolívia agora, se todos esses países caminham para a órbita de influência da Casa Branca sob Donald Trump, se o Brasil entrar nessa órbita de influência, eu acho que está completo, né? Ainda que haja um México lá com a Cláudia Sheinbaum, que tem um governo bastante interessante, mas está praticamente completo, né? Esse predomínio sobre a América Latina. Aí a gente pode falar, não, mas tem a Venezuela, tem Cuba, sim, elas resistem, né, na oposição aos Estados Unidos, mas em condições muito difíceis. Até acho interessante trazer aqui o posicionamento do ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino López, porque ele diz que essa postura estadunidense é uma violação do direito internacional. Aí eu queria trazer uma crítica aqui que acho que até para os brasileiros compreenderem, agora que tem passado por essas sanções por parte dos Estados Unidos, fica um pouco mais didático, assim, fica um pouco mais compreensível para muita gente que não compreendia esse cenário que a Venezuela já vive há muitos anos. Mas esse ministro da Defesa da Venezuela, ele diz que o Trump está fazendo, ele quer dar uma lição de democracia, o que é um contrassenso, né? Então vou abrir aspas aqui só para trazer essa frase, porque eu achei bastante impactante. Ele diz: o cinismo do governo americano não tem limites, querem nos dar lições de democracia quando seu próprio governo desrespeita sistematicamente suas próprias leis, governando arbitrária e caprichosamente. Então fecha aspas aqui para esse ministro. Então,
eu queria te perguntar a sua análise do ponto de vista do que ele chama de cinismo estadunidense e se realmente dá para classificar numa violação do direito internacional. Eu acho que o arcabouço jurídico internacional, o arcabouço jurídico global, que nós nos acostumamos, porque nascemos já durante a sua vigência, ele continua de alguma forma existindo, é o do pós-guerra, né? O das Nações Unidas. Eu acho que é aí que a gente pensa o direito internacional. O governo Donald Trump ele vem trazer uma outra linguagem, né, que mostra que as instâncias multilaterais, inclusive as próprias Nações Unidas, o direito internacional, tudo isso está num momento de profundo tensionamento, de profunda crise. Você vê, por exemplo, uma coisa assim, pode parecer um exemplo menor, mas eu acho que não é. O anúncio do tarifácio de 50% sobre todos os produtos que o Brasil exporta aos Estados Unidos. A gente sabe que vários já saíram, né, do tarifácio, mas muitos permanecem. Não foi feito através de uma carta nos ritos, no âmbito diplomático. Foi feito através de uma rede social, não foi isso? Quer dizer, então, mesmo nesses gestos, digamos, menores, menos visíveis, menos importantes, o Trump está trazendo para o mundo um recado de que agora as coisas vão se dar sobre um outro arcabouço, que não é exatamente um arcabouço jurídico do direito internacional, digamos, clássico, que nós vivemos, e que ele ainda está em vigência, mas que vivemos até há pouco tempo atrás. Né? O Padrinho Lopes, quando ele fala isso, ele está dizendo, você não pode fazer um exercício militar no meio litoral, isso aí você está infringindo, né, as regras do direito internacional. Então ele está pensando, acho eu, ainda nesse arcabouço jurídico tradicional, enquanto que o Trump já está num outro momento, né, num outro, enfim, né, entendendo as relações internacionais sobre um outro prisma, que é o prisma muito menos da negociação e muito mais da força, seja a força econômica, seja a força política, seja a força da retórica mesmo, ou seja a força militar. Eu acho que é um pouco esse mundo aí que a gente está caminhando, né? Estamos indo para esse lugar, que é um lugar bastante instável, né? E bastante imprevisível, inclusive. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui. Acho que a gente vai ter muito para conversar nos próximos meses. Muito obrigado. Outubro tem eleição na Argentina também, é um teste para o governo Milei, eleições para o Legislativo, e também logo depois a eleição presidencial no Chile. Então tem muita coisa aí pela frente. Muito. E a gente vai voltar a se falar com certeza, professor. Obrigada. Eu conto com você lá na frente. Até mais. Muito obrigado. Até. Aproveito, a gente falava aqui sobre como os Estados Unidos se colocam diante da América Latina e com esse interesse também de cooptar outros líderes da extrema-direita, inclusive aqui na nossa região, para te lembrar que a gente vai ter uma aula importantíssima no final desse mês, no dia 28 de agosto, 8 horas da noite, sobre como as democracias morrem. O Daniel Ziblatt, um dos autores, um coautor desse best-seller, vai estar aqui conversando com o Eduardo Moreira para a gente poder ter essa discussão que é tão fundamental para a gente entender como são manipuladas essas instituições, os ataques, por exemplo, à imprensa, a processos eleitorais, e tudo isso é um processo que é feito com um objetivo. Vai lá em detalhesicl.com.br, coloca o seu e-mail, você vai receber um alerta para acompanhar essa aula que é gratuita, que é online e que você pode acompanhar no conforto da sua casa. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê CL, e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio. E em qualquer momento do seu dia, de segunda a sexta-feira, tem episódio novo. Até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt,
autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.